O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a nossa coluna de economia com uma substituta temporária da professora Vivian, no caso a Ana Paula Saviati, que foi contemporânea minha e do Felipe no departamento de História da FEFELESH USP, ela que também é mestre em História Econômica e doutora em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, atualmente é professora da pós-graduação da Flaxo e pós-doutoranda na Geografia USP, além de escrever no Intercept Brasil. Olá a todos e todas, aqui é a Ana Paula Salviati falando, é um prazer falar com a audiência do Xadrez Verbal. Olá a todos, muito prazer. Eu estou aqui cobrindo a licença maternidade da Vivian e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre economia norte-americana. Olha, para entender a economia dos Estados Unidos, vou convidar vocês para a gente dar uns passinhos atrás e dar uma olhadinha no que ficou resolvido lá no pós-guerra, com o acordo de Bretton Woods. A gente vai precisar lembrar que, com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Ele já está estabelecido como o maior credor e maior exportador. Esses dois elementos são muito importantes para nós, tá? Em Bretton Woods, nós tínhamos duas propostas, basicamente, né? A do Dexter White, que é um militar norte-americano, e do Lord Keynes, né? Com o Bancor. O Keynes não vinga a sua proposta do Bancor e nós temos o que? A proposta em que todas as moedas vão ter uma paridade fixa, porém conversível, e o que nós vamos ter de resultado prático desse acordo baseado na proposta norte-americana, representada pelo White, é que o dólar, a moeda norte-americana, vai ser de fato a moeda de reserva internacional. Isso era mais ou menos prescrito, né? A maior economia do pós-guerra é os Estados Unidos, a moeda que todos os países estão negociando a sua reconstrução, leia-se Europa e Japão, vão manter contratos todos em dólar, não é mesmo? Pois bem, essa situação se torna benéfica para os Estados Unidos durante boa parte da década de 50, só que ela já começa a mostrar desgaste com a reconstrução efetiva da Europa e do Japão. Com o crescimento dessas regiões, vai rebater na própria capacidade de exportação dos Estados Unidos. E aí a gente muda uma chave, né? Que interessante, os Estados Unidos ele continua sendo a moeda de reserva dos contratos. O duplo pé, para a gente entender a economia da situação norte-americana, é entender esse duplo fundamento norte-americano. Ser a moeda de reserva internacional e fazer com que todos os contratos a procurem, né? Então, a busca por títulos norte-americanos, o câmbio norte-americano, toda a procura financeira e econômica internacional se dá por essa moeda. Então, os Estados Unidos atraem a economia internacional como um todo através da sua moeda. Então, eles garantem o fluxo de recursos para o país através da sua necessidade de moeda. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não são mais os maiores exportadores mundiais. Eles, na verdade, se tornaram os maiores importadores mundiais. Então, os Estados Unidos basicamente liquida, ele sana, ele consegue manter uma condição que ninguém mais consegue, né? Por exemplo, nós não poderíamos e nós nunca pudemos manter um déficit nas nossas transações correntes, das nossas transações externas com o restante do mundo e conseguir sanar isso atraindo capital estrangeiro. A gente não conseguiu fazer essa equação, porque basicamente nós nunca emitimos dólar, não é mesmo? Então veja, os Estados Unidos têm essa condição ímpar. Lá em 71, ou seja, não muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial, o Nixon vai abrir mão unilateralmente desse acordo de Bretton Woods, falando que basicamente, olha, o dólar não vai mais manter a paridade com o lastro, ele não vai mais arcar com o lastro dólar-ouro, que basicamente existia uma ficção a essa altura do campeonato que você poderia trocar a quantidade que você tinha de dólares por uma quantidade fixa de ouro. De Gaulle manda lembranças, né? O então presidente francês. Bom,
Fato é que depois disso, a economia internacional vive o que se chama de anarquia do sistema monetário. Nós temos uma hierarquia de moedas onde o dólar pode acontecer o que for, o dólar está lá para mostrar para todo mundo que ela continua como reserva internacional, só que os Estados Unidos, eles mantêm esse déficit nas transações comerciais com o restante do mundo, atraindo o restante do mundo através dessa moeda. Eu acho que isso ficou mais ou menos claro. Pois bem, então qual é a questão interna, né? Como é que a gente pode olhar então internamente para os Estados Unidos, né? Olhando para esse cenário que nós estamos implicados aqui, né? Com certeza é assunto do nosso episódio de hoje, do Xadrez Verbal, e será de muitos outros, né? As eleições norte-americanas do ano de 2024. Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, quando os Estados Unidos saem do pós-guerra, eles são a maior economia do mundo. Eles deixam de ser a maior economia exportadora do mundo e as principais empresas, companhias norte-americanas fazem aquele clássico movimento de transnacionalização, buscando novas oportunidades de trabalho e também, basicamente, mão de obra mais barata. Olha só que dado interessante, né? Entre 1960 a 2022, a gente sabe que a taxa média de inflação nos Estados Unidos foi de 3,8% ao ano. Só que no acumulado, isso é a taxa média, tá? Só que se a gente fizer o acumulado, qual o impacto dessa inflação nos preços? Foi basicamente de 904%, certo? Isso significa basicamente o quê? 100 dólares em 1960 comprava coisas que hoje só podem ser compradas com 1.004 dólares, certo? Ou seja, o poder de compra dessa moeda foi drenado. 100 dólares em 1960 compra o que hoje só é capaz de ser comprado com 1.004 dólares. É isso que está sendo dito aqui. Obviamente, a mão de obra norte-americana não sofreu o reajuste, não acompanhou o reajuste dessa perda, melhor dizendo, do poder de compra. Então, o que a gente precisa entender? Todo esse cenário é uma economia que hoje importa mais do que exporta. A maior economia exportadora e produtora do mundo é a China, certo? E a China e os Estados Unidos não mantêm as mesmas relações de amizade estreita, se é que vocês me entendem assim. Eles são grandes nações competidoras e a gente vai ver várias questões comerciais e econômicas sendo desdobradas não diretamente entre elas, mas entre os países que ficam à margem de todos eles. Isso é assunto para o Felipe e para o Matias. Mas o fato é que os Estados Unidos, ele tem um problema para lidar com essa mão de obra, com esta inflação, com essa perda da capacidade de compra do norte-americano comum, diante dessa necessidade imensa que ele tem de importar produtos, certo? E essa é a nossa questão agora. Bom, os Estados Unidos têm com o Trump o que a gente chama de crise imigratória, né? Vamos lembrar que o Trump constrói um muro que nunca foi derrubado durante o governo Biden e nós estamos basicamente impedindo os imigrantes com muitas aspas ilegais de entrarem no país. Bom, qual é o papel do imigrante numa economia norte-americana? Basicamente garantir que a economia possa continuar mantendo o seu funcionamento à base de trabalho mal pago, certo? Porque o norte-americano pode exigir que o imigrante seja tirado da economia, né? Como nós vimos as imagens ontem no comício dos republicanos, né? Deportação em massa, como se essa fosse a solução para a mão de obra norte-americana ser novamente bem paga, e não é. Na verdade, os imigrantes são a solução dessa economia que continua pagando mal a mão de obra, né? É o ledo engano de achar que o imigrante está recebendo pelo seu trabalho. Não, na verdade, o imigrante está fazendo o trabalho que você, norte-americano, não deseja fazer, ou que continuaria sendo o norte-americano muito mal pago para fazer. A questão toda é que a mão de obra é uma mercadoria diferente, não é mesmo? Para vocês terem uma ideia da situação, é a seguinte: com a crise migratória, com a redução brusca na quantidade de mão de obra que passaram a entrar nos Estados Unidos desde então, muitos
estados do país passaram a flexibilizar as regulamentações trabalhistas. Olha só que interessante. A gente está tendo flexibilização do trabalho infantil nos Estados Unidos, né? Uma coisa bastante surpreendente. Então, a maior nação, a maior economia, digamos assim, a maior democracia ocidental está flexibilizando o trabalho infantil exatamente nesta dinâmica de buscar uma mão de obra que possa ser ainda mais mal remunerada, não melhor remunerada. É interessante que os eleitores que buscam a deportação em massa não estão entendendo que a busca pelo trabalho infantil é a mesma norma de buscar, é a mesma linguagem, a mesma lógica de buscar continuar pagando pouco para a mão de obra daquele país. Então a gente está vendo uma substituição, a busca da substituição do trabalho imigrante pelo trabalho das crianças. Obviamente não são crianças nascidas no leito do MIT, né, no berço esplêndido, às vezes de alguma grande cidade norte-americana, são as crianças mais vulneráveis e das vulneráveis, provavelmente filhas de imigrantes ilegais que vão trabalhar para conseguir sustentar o coração dessa economia baseada em baixos salários. Vamos lembrar que uma das plataformas de campanha das eleições que o Trump foi vencedor era garantir o aumento da hora de trabalho da rede Walmart, que, se não me engano, era garantir de 11 para 14 dólares a hora de trabalho. Então, as condições do mercado interno norte-americano são bastante complicadas e a gente está vendo o reflexo disso direto nas eleições, como não poderia deixar de ser. Faço o adendo que nesse cenário de dificuldade em encontrar mão de obra interna que se submeta a salários tão baixos, nós também estamos numa situação onde os Estados Unidos se encontram tecnicamente em pleno emprego. Ou seja, o cenário de inflação norte-americano tem alguns elementos muito claros aqui. Primeiro, a crise de imigração faz com que não se encontre mais mão de obra barata para ser bancada nos serviços na medida do que se exige uma economia como a do país que ainda mantém salários tão baixos. Os estados estão buscando flexibilizar agora regulamentação para o trabalho infantil. A base eleitoral do candidato republicano entende que a deportação em massa é solução para uma crise cultural e econômica para que a mão de obra norte-americana de fato mereça melhores salários. Bom, a gente já entendeu a essa altura do campeonato que o problema dos baixos salários norte-americanos não são os imigrantes. A economia norte-americana está buscando por trabalho infantil para ocupar esse espaço, essa falta de mão de obra barata. Então vejam que a mercadoria mão de obra, o mercado de trabalho, funciona um pouquinho diferente, não é mesmo? No final das contas, precisando de mão de obra barata, você burla algumas leis. Você facilita a imigração, e, dependendo do contexto, você facilita o trabalho infantil, dependendo do outro. Aumentar o salário mesmo, que é bom, é um pouco mais difícil. Então é isso, pessoal. Me despeço. Continuemos com o xadrez verbal dessa semana. Abraços.